Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Sostens, esse aqui é o meu canal, vai lá, se inscreve. E nós estamos aqui numa série sobre Orando em Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo de número 2. E eu quero apresentá-lo para você, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou apresentá-lo para que você possa conhecer, então a gente tenha um entendimento e a gente possa orar e pedir ajuda de Deus sobre o seu ensino aqui nesse texto. Então, mais uma vez, eu sempre vou pontuar isso, Salomão vem aqui falando, meu filho, Salomão vem retratando, ele vem reproduzindo, não é, esse cuidado, esse zelo, usando essa expressão de meu filho, exatamente para tratar e para lidar com a gente, mostrar de que o que ele está fazendo é o papel de pai, o papel de tutor, de orientador, de conselheiro, para que a gente possa entender e receber esses ensinos que foram dados a eles por Deus e que estão na Escritura Sagrada. Ele diz assim: se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos. E aí ele atribui uma série de ações que você precisa fazer e você necessita fazer com relação sempre aqui à sabedoria, né? Estamos dentro desse capítulo aqui falando sobre a busca da sabedoria. Então ele usa os verbos assim: se você guardar, se você der ouvido, se você se inclinar, se você pedir, se você gritar, se você buscar, se você procurar sabedoria. O que Salomão bota aqui, apesar de jogar nessa condicional se, não é? Salomão diz assim: se você se empenhar para encontrá-la. O que Salomão mostra aqui é que encontrar a sabedoria não é dormir, não é fazer o que você bem entende, fazer algum tipo de prática ou algum tipo de superstição e você fica. Não, Salomão está dizendo que existe um esforço, existe uma predisposição que você tem que ter para encontrar a sabedoria. E essa busca da sabedoria, e o Salomão vai deixar isso claro no texto, né, fica evidente no texto, é buscar o Senhor, é buscar o temor do Senhor. E o temor do Senhor, o ensino do Senhor, a sabedoria do Senhor, ela está nas Escrituras, ela está na Bíblia Sagrada. Né? E o homem às vezes roda por aí atrás de filosofia, atrás de palavrinhas bonitas, não é? Tem aí o tal do movimento coach, que aí o cidadão fica falando palavras de incentivo, que fica declarando algumas frases positivas aí, chamado positivismo, e aí pensa que está tudo ok, ele está se procurando sabedoria, mas ele não faz nenhum esforço para ler, para entender a escritura. E diga-se de passagem, o livro mais lido, menos entendido, é a Bíblia. Tá? Porque as pessoas acham que ter sabedoria é fazer um monte de coisa e são preguiçosos para ler, preguiçosos para pensar, preguiçosos para compreender o texto sagrado. E Salomão diz assim: vai buscar, vai procurar, vai atrás, vai dar ouvido, vai guardar no coração, vai juntando as informações, vai fazendo o exercício e a prática de buscar e de procurar. E ele chega a usar essa ideia, né, de ir atrás da escritura, mostrando que é um esforço que deve ser feito. Ele traz a linguagem do garimpo, né? Ele diz assim: vai buscar sabedoria, vai procurar sabedoria como um tesouro escondido. Vai buscar ela como se fosse o ouro e a prata. Não é que você tem que ir atrás, você tem que escavar para chegar lá, que você tem que garimpar ali para poder encontrar o ouro. É trabalho braçal, é debaixo do sol que se faz isso, não é? Ou em algumas situações debaixo da caverna, usando ali uma picarete, usando ali algum instrumento para cavar a terra dura, né, para quebrar pedra, para poder encontrar isso. Então, a sabedoria não chega assim de mão beijada, mas ela precisa ser buscada, procurada e precisa ser absolvida de forma integral. Não é? Coração aqui, o termo coração, em algumas partes do texto bíblico, pode também ser entendido ou pode estar se falando da questão de mente. Não é? Então, é impregnar a mente, encher a mente da sabedoria de Deus. Então, segue o texto aqui. Então, o que vai acontecer aí se você fizer? Veja que o verso 5 ele vai dar uma parada assim: então, depois que você procurar fizer tudo isso, então você vai entender o temor do Senhor. Olha o tema de novo, o temor do Senhor, e vai ser um tema recorrente aqui muito
no texto de Salomão. Então você vai entender o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, quando escreve a sua carta, no capítulo 1, verso 5, diz assim: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, que dá espontaneamente. Então, é preciso orar e pedir a Deus para que nos dê sabedoria e entendimento, mas a gente precisa ir atrás da sabedoria e do entendimento. Nós precisamos pedir a Deus que abra a nossa mente, que ilumine a nossa mente, que nos dê a inteligência, que nos dê a sabedoria para a gente absorver, para a gente entender o que Ele ensina, para a gente poder compreender o que Ele ensina. Lembra lá que a sabedoria está gritando na rua? Pois é, você deve buscá-la também, você deve correr atrás, você deve ouvi-la, para que você seja uma pessoa sábia e para que você melhore de vida. Agora veja como o texto trata, não é, e trabalha a questão da sabedoria e a importância dela. O texto diz, verso 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca dá conhecimento e inteligência. Não é? E ele então dá para as pessoas. No verso 9, ele vai voltar a usar o termo então, e vai então mostrar a importância da sabedoria e por que ter toda essa sabedoria, e vai mostrar também porque ele chama de urgente necessidade de buscar, de correr, de gritar, de procurar por ela, com todo o esforço, com todo o empenho, como é o de encontrar ouro e prata. Ele vai dizer assim: então você vai entender a justiça, o juízo e a equidade. Tem tanta gente querendo e correndo atrás aí de direitos iguais, mas infelizmente não tem sabedoria para lidar com nada, não conhece justiça, não conhece juízo, e eu não estou falando aqui justiça e juízo de ser entendido das leis brasileiras, né? Quase um advogado, quase um juiz ou alguém aí na área de magistratura, do direito. Não estou falando disso, e nem a Bíblia também está falando. Está dizendo daquilo que é correto, daquilo que é coerente, daquilo que é digno, não é? Daquilo que faz com que o trato com as pessoas sejam iguais. Você não seja e não se torne uma pessoa que vá desenvolvendo a sua faixa etária de vida e você vai se tornando alguém que aqui ou ali é justo com um, é injusto com outro, é coerente com um, incoerente com outro, ou alguém que trata as pessoas de acordo e do modo como você quer e bem entende, e que não consegue nem discernir as situações e as condições, e às vezes é extremamente justo em algumas, injusto com outras. Aqui a ideia é de que você vai adquirir uma maturidade, você vai conseguir criar um padrão de vida, se tornar um padrão de vida equilibrado e coerente. Não é? Então, vai ensinar isso. Por quê? Porque a sabedoria vai entrar no seu coração. Quando você começar a adquirir, ela vai entrar no seu coração ou na sua mente, e esse conhecimento vai ser agradável à sua alma. Você vai ter prazer, satisfação em fazer o que é certo, o que é ideal. Então, é prazeroso, é satisfatório quando você faz as coisas com entendimento, com sabedoria, entendendo o porquê de cada uma delas. E a sabedoria, como a gente já viu anteriormente nos livra do mal, aquele então vai dizendo assim, olha, a sabedoria vai livrar você do caminho do mal, tá? E de um homem que diz coisas perversas, não vai mais se sentar com gente que conversa bobagem, que conversa besteira, né? Não vai mais fazer do seu ouvido um pinico e está ouvindo aí abobrinhas e bobagem. Né? Ela vai te caminhar por um caminho de prazer, né? Vai te tirar também o prazer do caminho do mal, de fazer maldade e se achar satisfeito. E aí é importante lembrar de que algumas pessoas foram criadas, crescer envolvidas com certos tipos de coisas, e quando começar a adquirir sabedoria, vai perceber de que essas coisas só fazem mal, e que essas coisas só trazem prejuízo a ela e aos outros, e ela então vai desenvolver uma vida diferenciada, não é? E aí vai também se desviar dos caminhos maus. Observe também que aí o verso 16, ele vai dizer assim, né, e é uma coisa bem própria do Salomão, diz assim, a sabedoria também o livrará da mulher adúltera. Salomão cometeu pecados em ter 1000 mulheres, inclusive, né, aqueles que querem fazer as coisas erradas, especialmente ligado ao adultério, à prostituição, não é? Que é o sexo livre com mais de uma pessoa, vai usar a figura de Salomão, que Salomão, mas Salomão teve 1000 mulheres, está lá na Bíblia e tal.
E se você ler a história de Salomão, você vai ver o prejuízo, a miséria, o estrago que aconteceu na vida de Salomão com essa história de ser mulherengo. Não é? E em nenhum momento aprovado por Deus, em nenhum momento aprovado por Deus. A gente vai ver depois no futuro sobre a vida de Salomão, e espero que você acompanhe aqui no canal. Salomão estragou a sua vida, o seu reinado, por causa de tantas mulheres que ele teve, por causa do adultério que ele começou e achou que aquilo era inofensivo e destruiu a sua vida. Não é? E nós vamos ver isso mais na frente, mas aqui Salomão está falando do que lhe é próprio aqui, não é? Bem específico na sua história e marcante na sua história. Né? Então ele vai livrar você da mulher adúltera que abandona o amigo, que abandona o companheiro, que abandona o seu esposo para ficar com você, e a sua casa se inclina para a morte, o caminho de morte, o caminho do adultério, de trocar. E é claro que aqui se aplica também às mulheres. Não é? O adultério aqui, apesar de estar sendo falado por Salomão, e a gente está aqui apontando e tem contextos, né, e rastros históricos feios com Salomão, também se refere à mulher que caminha nos braços do adultério aí, né, traindo seu marido e essas coisas mais. E ele diz então que isso conduz à morte e dirige todos à morte. E ele termina então, e eu vou terminar junto com o capítulo 2 aqui, orando em Provérbios, tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem. Sem a sabedoria, você vai caminhar no caminho do mal, você vai trilhar nas veredas aí das trevas, você vai achar que fazer o mal ao outro é algo maravilhoso, vai se sentir bem com isso. Tudo isso são os danos, vai caminhar pela vida, pelo adultério, não é? E destruindo e matando a sua própria vida e as pessoas ao seu redor. Mas, tendo a sabedoria, sendo uma pessoa sábia, adquirindo ela, buscando, ouvindo, indo atrás e pedindo ajuda de Deus, como Tiago nos orienta, você vai andar pelo caminho dos homens de bem e vai guardar as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. O que vem aqui dentro de uma promessa que foi para o povo de Israel é que se eles ouvissem a Deus e atendessem a Deus, Deus os daria paz e tranquilidade na terra onde eles iriam morar, que a terra que eles iriam ocupar, Canaã, eles teriam uma terra fértil, uma terra boa, se ouvisse os mandamentos de Deus. Tá? E ela se aplica para a gente aqui, está falando deste mundo também, de uma vida também aqui, de um caminho de paz, mas também está falando da vida eterna. Porque é importante dizer aqui, você pode ver lá o que eu falei no Salmos de número 15 também, que é uma série nossa aqui do canal, eu falando sobre a característica própria, não é, daqueles que vão morar no céu. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? E lá tem uma relação de características de pessoas que vão morar lá. Então não são por obras, mas fica claro de que o servo do Senhor tem obras para apresentar, e aqui a sabedoria faz isso. Né? Então, quando diz aqui que os retos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela, está falando sobre a eternidade. Uma promessa de que quem adquire a sabedoria do Senhor vive para o Senhor, e essas pessoas elas também vão morar com Deus para sempre. Por quê? O verso 22 termina, então diz, mas os perversos. Perversos aqui são aqueles que não deram ousadia e sabedoria, que fizeram tudo que era mal, adultério, toda perversidade, né, pelos seus próprios valores e conceitos, pelos seus próprios prazeres. Diz que esses perversos serão eliminados da terra e os infiéis serão delas arrancados. Então, para morar no céu, precisamos da sabedoria de Deus. Para termos uma vida tranquila, precisamos ter a sabedoria de Deus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui sempre. Quero pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de aprender, que nos ajude, Deus, a ter forças para cavar, para procurar a sabedoria, para procurar o entendimento, para que no nosso coração, para que na nossa mente seja dominada, seja controlada pelos teus ensinos. Nos ajude, Deus, nessa trajetória de vida, a ler a tua palavra, a aprender os teus ensinos, especificamente aqui no livro de Provérbios que estamos tratando aqui, que essas palavras nos ajude a sair dos caminhos da maldade, dos caminhos da perversidade, que o nosso coração seja convertido e transformado
para praticar o bem, para viver o bem. E nos afaste, Deus, do pecado, do adultério, nos afaste, Deus, da infidelidade com aquelas pessoas com quem nós fizemos um laço de amor, de fraternidade, de família. Por favor, Deus, nos ajude, abençoe as nossas vidas, Deus, e nos traga o caminho certo a seguir, para que o nosso coração seja fortalecido. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom que você esteve comigo. Vai lá, assiste esse vídeo, curte, compartilha. Tem outros vídeos por lá, tá bom? No meu canal. Vai lá, se inscreve, me segue, que eu vou te ensinando aqui pelo caminho.